um débil mental, grava um troço, bota meu nome, atenção, pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip, atenção nas redes sociais, o pastor Silas vai falar sobre o chip, que é a besta 666, meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos, isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra, vamos ser um pouquinho, não, sangue de Deus, não quero mais chip nem de celular, vamos deixar de ignorância, vamos, será que a gente não aprende, será que a gente não cresceu não? Rapaz, uma besteira dessa, rapaz, todo mundo, um monte de gente ainda vem me perguntar, pastor, o senhor vai falar sobre um novo chip que vão botar na mão? Eu tenho tempo a perder com besteira? O poder do anticristo só vai se manifestar quando ele descer daqui na terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar, fica à vontade. Vai botar no cabelo, na testa, na mão, no braço, sei lá onde. Não se preocupa com isso agora não. Isso não é preocupação nossa. Isso é besterol. Sei lá, algum recurso tecnológico que vai ser utilizado como marca da besta. Já ouvi tanta teoria sobre isso. De chip, de cartão, de não sei o que lá, laser, não sei o que lá, óptico, não sei o que lá. Como se em algum momento, lá na frente, né, uma coisa fosse colar na nossa testa, na nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, recebendo, não são salvos. E aqueles então que resistem a isso são verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficciosa, falaciosa. E pra ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque já nem o tanto trabalho, tá com a carteira cheia de documentos. Olha, documento, RG, CPF, cartão de banco, um monte de besteira que tinha na minha carteira. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente de limpar esse monte de documento. Não creia nessa teoria do microchip. Estude a Bíblia. Agora inventaram um negócio de chip, circulando pela internet. Bobagem. Joga isso fora. Besteira. Joga isso fora. Se o nosso problema fosse chip, meu amigo, tava bom demais. Aliás, você já tem chip no seu cartão de crédito, no seu passaporte. Você já está numerado. Se você é cidadão, você já está numerado. Tem CPF, RG. Não compra sem CPF. Não compra sem RG. A marca da besta é o chip. Sabe o que é isso? É um equívoco na interpretação da palavra de Deus. Ah, teve um terremoto. É porque nos últimos dias teremos terremotos. Não faz tempo que tem terremoto, pessoal. Aí a gente fala assim, quem que é o anticristo? É o Papa. É o Papa. Olha, esse Papa é tão gente boa, o Francisco. Papa Francisco é o anticristo, é a besta. Para com isso. Aí você vai falar assim, presta atenção, ele é gente boa, por isso que ele é besta, ele vai enganar você. É só pra saber se esse negócio do chip que tá vindo aí nos Estados Unidos, se é o chip da besta. Bom, a respeito do chip, não acredite nisso. Somente pessoas com mente de tofu, maybe, which bank, Que banco will give chip vai dar um chip? aos pobres que não têm dinheiro. Esse ensinamento dos It's coming from a mind which is not very, vem de mentes que não são muito... Mentes que não são confiáveis. sim, because it is impossible. É impossível que seja isso. O número da besta, é sinal da besta, é espiritual, não chip. O livro de Apocalipse é um livro Not simbólico. physical. Não se It's trata not de literal. não se trata de coisas literais. Eles nem dão, na verdade, coisas para comer para as pessoas pobres. They are going to give them chip. Vão dar a eles um chip de identificação. It is impossible. É impossível. Caio, se eu colocar o chip, eu tô usando o sinal da besta e eu não tenho salvação? Besta que pergunta isso. Besta que pergunta isso. O perigo não está em chip nenhum, o perigo está na idiotice que toma conta da mente de uma pessoa como você. Apocalipse 13, e 16 a 17, Apocalipse 14, 9 a 10. Essa passagem não fala de um microchip, mas de uma marca ou sinal que nós nem sabemos o que é, e nem precisamos saber, porque quem precisará se ocupar com isso serão os deixados para trás após o arrebatamento. Um verdadeiro servo de Deus não perderá seu tempo hoje, na dispensação da graça de Deus, ocupado com algum tipo de código de barra, ou algum tipo de chip, ou microchip eletrônico. Senhores colegas, pastores, brasileiros, nossos amigos, nossos irmãos, eu sou o pastor Napoleão Falcão. Estava agora numa conversa bíblica com o pastor Ferreirinha, o antigo secretário da nossa convenção geral. Estava falando com ele a respeito desta insinuação que estão trazendo ao nosso país sobre a marca da besta, a respeito do chip. Chip não tem nada a ver com a marca da besta com o número 666. Chip não tem nada a ver com a marca da besta com o número 666. Já estamos no tempo da manifestação do anticristo, a tecnologia já está a serviço dele, ou essa é mais uma das paranoias que os cristãos têm, que vem tendo desde o tempo que João escreveu, né? Identificando marcas da besta ao longo da história. O senhor acha que o chip é a marca da besta ou é mais uma tecnologia a serviço do homem? Não acho que seja uma marca da besta, é tecnologia a serviço do homem, e acho que pensar essa tecnologia como marca da besta, muitas vezes é uma roupa paranoica, né? É um sentimento paranoico. A marca da besta seria aceitar na mente o sistema do anticristo, desejar aquele governo, sujeitar a ele, aceitá-lo. E a marca na mão seria evidenciar que eu aceitei na mente com hábitos. Eu trabalhar para este governo. Isso é a marca na testa. Conceber na mente o governo. Isso é a marca na mão. Agir por esse governo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar com vocês esta noite. O Senhor Deus me deu uma mensagem que eu dividirei com toda a nação. Eu não sou importante, mas esta mensagem é importante.
Eu peço que vocês abram seus ouvidos esta noite, nas próximas noites nos quais conversaremos sobre esta mensagem. A mensagem para esta hora. Ouvimos de muitas coisas que aconteceram no fim dos tempos. Existem muitos livros e vídeos que falam do fim dos tempos. E existem muitas pessoas que não querem acreditar que estamos no tempo do fim. Vocês não são filhos da escuridão, mas sim filhos da luz. O Espírito de Deus os dirá quando ele voltará. Os atalaias do Senhor tinham uma trombeta que eles tocavam. Jesus nos mandou uma mensagem. Ele nos disse como seriam os últimos dias. Eu fui um engenheiro por 32 anos. Em 1966, eu fui posto em um projeto. Eu trabalhei com a IBM e, na época, estava com General Electric. O projeto era para desenvolver um microcircuito que conectaria os nervos de uma paciente com a espinha quebrada. No entanto, o projeto não foi bem sucedido em ajudar a paciente com a espinha quebrada. Com o passar do tempo, parecia que o projeto seria fechado. Grande parte de nossa pesquisa já havia sido publicada. E certos homens vieram até nós, os quais nós descobrimos o fato de que eram do governo, eles eram da CIA e do FBI. E eles pediram para que o nosso time desenvolvesse um pequeno microchip para identificação. Isso não era para ser usado em seres humanos ou animais. Era para ser usado em navios cargueiros que traficavam drogas a fim de capturar e prender traficantes de drogas. Eu não estava sozinho nisso, pois haviam 100 pessoas envolvidas neste projeto. Nós começamos a trabalhar no design do microchip e quando o chip estava completo, ele media 0,75 milímetros em diâmetro e 7 milímetros de comprimento. Era do tamanho de 1/4 de um grão de arroz. Gostaria de dizer que naquele momento eu não era cristão ou queria saber sobre o cristianismo, mas eu casei com uma moça que era cristã. Eles disseram que queriam que o microchip tivesse uma fonte de energia própria que pudesse emitir um sinal. E eles disseram que queria que nós usássemos lítio como a fonte de energia própria. Lítio é usado em baterias de relógio, em baterias de pacemakers e usado em muitos outros lugares. Eu desenvolvi dentro do microchip um circuito que iria carregar sua bateria. Isso tudo soa muito técnico, mas se vocês me ouvirem, entenderão o que Deus diz sobre esse microchip. Quando nós descobrimos que deveríamos saber como carregar a bateria do chip, eu precisava de uma mudança de temperatura para que a corrente de energia fluísse através do circuito autocarregável. Então, nós começamos a investigar aonde no corpo a temperatura muda mais rapidamente. Foi determinado que existem 2 lugares no corpo que eram ideais para o microchip. Um lugar ideal é um pouco abaixo do cabelo, na testa. O outro lugar ideal é a mão. A mão direita era preferida, pois a maioria das pessoas são destras. Essa descoberta não me incomodou e ninguém no time ficou incomodado. A mão parecia um bom lugar, pois ninguém gostava da ideia de colocar na testa. E assim o design do microchip foi completado e tudo estava feito. Vocês estão vendo em algumas apresentações no Discovery Channel. Existem pessoas que já receberam o chip e a realidade não é algo que virá daqui a muitos anos. Deus tem senso de humor. Minha filha veio até mim um dia, quando a minha esposa estava no hospital, e ela disse: "Eu posso me batizar?" E eu disse: "Olha, eu acredito que sim, mas acho que você tem que vestir um casaco." "Pois vai ficar molhada, eu acho." Eu decidi que eu queria ir. Eu não queria perder o futebol, mas eu poderia ir lá rapidinho e já voltar para casa. Eu vi aquelas pessoas saindo da água do batismo e eles estavam sorrindo. E a partir daí eu sabia que eles tinham algo que eu não tinha. Eu não sabia o que era, mas eu sentia que havia algo sobre tudo aquilo que era diferente.
Eu voltei para minha casa, eu fui até a minha biblioteca e eu me ajoelhei perto do canto da minha mesa. Daí eu disse: eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei como orar. Eu não queria pedir a Bíblia da minha filha, então eu procurei na minha biblioteca e eu achei uma Bíblia pequena, Gideon, que eu recebi em 1946. Eu não havia lido aquela Bíblia, mas eu creio que Deus tinha a sua mão sobre mim para que esta Bíblia fosse me dada em 1946, para que eu a tivesse naquele dia específico. Quando eu abri as páginas, parecia que Deus estava falando comigo. As respostas estão aqui, meu filho. Eu também achei uma oração naquela Bíblia e eu me ajoelhei e comecei a orar. Aquela oração que estava escrita. Lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Não há nenhuma dignidade quando isto ocorre. Quando eu acabei de orar, eu sabia que tinha que ir e contar a alguém. Eu pedi para minha mãe tomar conta dos meus filhos. Peguei meu carro e dirigi 25 milhas até onde a minha esposa estava. Eu disse a minha esposa o que havia ocorrido. Ela disse que tinha rededicado a sua vida ao Senhor. 2 semanas depois, nós dois nos batizamos em frente aos nossos filhos. E eu entrei na água que era morna, e eu saí de lá um cristão morno. Isso pode até surpreendê-los, mas há muitos que possam estar mornos, como eu fiquei após o meu batismo. Eles me deram uma Bíblia e me disseram para não ler o livro de Apocalipse. Eles disseram que o Apocalipse é muito difícil de entender. Então eu esperei e não li logo o livro do Apocalipse. Mas um dia eu li Apocalipse 13, verso 16. E ele, o anticristo, faz com que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberem uma marca na sua mão direita ou na testa. Eu não gostei do que eu li. Eu li de novo, pesquisei a palavra marca na sua língua original grego. Eu pesquisei na concordância Strong e eu descobri que João de Patmos usou 3 palavras para a palavra marca: charagma, sherketer, sheres. Essas palavras são do grego. Eu olhei essas palavras e elas explicam a marca como um arranhão na pele ou desenho, rascunho. E eu disse: não é isso, nós não fizemos essa tecnologia do Apocalipse. Ele disse: vai até a palavra 666. A palavra é estigma, estigma. No grego, isto é explicado que para entender 666 devemos ir para 4742 na concordância Strongs. A palavra que chegamos no 4742 da concordância Strong é a palavra estigma. A outra metade da palavra X, estigma, que representa o número 666. E quando eu olhei para o significado desta palavra, é explicado como algo que é colocado através da perfuração, injetado, colocado dentro ou debaixo. Uma marca colocada através de uma incisão a fim de identificar algo que pertence a alguém. Eu pensei na pequena injeção usada no microchip, pois o fim da agulha se chama incisor. Eu comecei a chorar e disse: meu Deus, o que nós fizemos? Eu não conseguia acreditar que a marca da besta era o que nós tínhamos criado. Eu fugi de Deus por muitos anos, fiquei no Oriente por 3 anos. Eu carregava Bíblias para dentro da China. Eu disse: Deus, olha o que eu estou fazendo por você. Deus disse: eu chamei para a obediência. Em junho de 1990, eu continuava correndo de Deus. Deus me pegou em um hospital em Washington. Eu estava com câncer terminal e os médicos disseram que eu não sobreviveria à cirurgia. Quando eu saí do CTI, eu comecei a dividir com os outros o que Deus tinha me dado, o testemunho. O implante do microchip é real. Cartões de crédito estão falhando porque eles podem ser clonados, mas você não perde a sua mão. Rapidamente eles irão colocar a tecnologia do chip na mão. Eu os alerto como cristão, vocês não podem aceitar isso. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 diz assim: e o terceiro anjo falou em voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão direita, este beberá o vinho da ira de Deus, que é derramada no copo de sua indignação, e este será atormentado na presença dos anjos e da ovelha, e a fumaça de seu tormento ascenderá para sempre. E aqueles que adorarem a besta e receberem a marca de seu nome não têm descanso de dia nem de noite. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que mantêm os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Até hoje, aproximadamente mais de 5.000 bebês foram chipados. Muitas companhias estão usando o chip nos empregados de alto escalão. Jesus foi um homem de tristezas, mas não um homem que entrava em desespero. Assim como os pássaros alimentaram Elias, Deus tomará conta dos seus filhos. No entanto, ele disse: você não saberá o dia e a hora, mas você saberá os sinais dos tempos. Jesus Cristo não nos enganaria. No verso 5 de Mateus 24, ele disse: pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e muitos serão enganados. Hoje na Índia tem um homem se chamando o Cristo, e 15 milhões de almas seguem esse homem. Jesus nos ama tanto que ele nos disse o que aconteceria. Ele disse que haveria fome mundialmente. Talvez você se interesse em saber que os Estados Unidos não têm nenhuma reserva de grãos. Nos Estados Unidos sempre tivemos reservas de grãos. Nós vemos na palavra de Deus que Ele está nos dizendo tudo, que Deus não está escondendo nada de nós. Nós também temos os sinais da igreja. A igreja que aceita todos os tipos de ensinamentos, a igreja que se distancia da palavra de Deus e se aproximou de ensinamentos humanos. A igreja que adora com a alma e não com espírito e verdade. Esta igreja não está seguindo o caminho de Deus, mas está seguindo o caminho mundano.